Que bom que você está aqui hoje. Hoje queremos dar continuidade à nossa série de dons e ministérios. Mensagem que será a última ou a penúltima. Mas não se preocupe se você não pegou as outras, você vai conseguir entender bem essa, vai ser bem tranquilo. Nós começamos essa série falando um pouco a respeito de que existe um mundo espiritual, de que existe uma realidade espiritual, de que as coisas elas não são simplesmente naturais. Dentro disso, falamos que existem dons que são dados da parte de Deus. E não apenas dons, existem também o fruto do Espírito e ministérios. E os ministérios que o Senhor dá à sua igreja são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E que isso é como uma escola, onde na escola nós temos professores de matemática, de geografia, de história. Porém, aqueles alunos que estão ali naquela sala assistindo a aula, a maioria deles não será um dia um professor de história, de matemática ou de geografia ou de português. Porém, ter aprendido português, ter aprendido matemática, ter aprendido geografia, vai ajudar no seu dia a dia, pois são todas essas matérias importantes. Então nós entendemos que na realidade Deus chama algumas pessoas ao ministério para o que a Bíblia chama, em Efésios capítulo 4, de aperfeiçoar o corpo de Cristo, de preparar a igreja para que toda a igreja de Jesus seja uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja evangelística, uma igreja do ensino, uma igreja do pastoreio. Amém? Essa é a ideia. Porque assim é Jesus. Jesus, ele tem essa essência. Jesus, enquanto andou aqui na terra, manifestou esses 5 ministérios. E a ideia é que a igreja de Jesus saiba mover em todas essas áreas. A maioria de nós não vai receber de Deus um dom de evangelista, mas todos nós somos chamados por Jesus a ganhar vidas, amém? A maioria de nós não vai receber o dom de profeta, mas todos nós somos convidados por Deus a pedir ao Senhor o dom de profecia, todos nós somos convidados a viver o profético nas nossas vidas. E assim por diante. Hoje nós vamos falar a respeito dos apóstolos e como cada um de nós somos convidados a nos movermos também nessa área. Amém? Deixei por último, não porque sejam menos importantes ou alguma coisa do tipo, mas porque ficaria mais fácil explicar eles uma vez que já tivéssemos falado dos outros. E para comparar, já usamos todos os outros dedos, né? Já usamos o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. Faltou esse aqui, o dedinho baixinho. Baixinho vai forte. O dedo que consegue, o único da mão, se conectar com todos os outros. É o único, você consegue fazer isso? Conectar com todos os outros? Você está neurologicamente bem, então. Esse dedo, embora menor, é mais forte. Chamado também de polegar opositor. Foi um dedo que nos ajudou a agarrar as coisas, a segurar as coisas de uma forma mais forte. Porque ele foi capaz de nos interconectar com os outros dedos. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 9 até o 13, 1 Coríntios 4, 9 até o 13, porque me parece que Deus pôs nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afatigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Meu Deus, meio assustador, né? Se for só para ler esse texto, não dá vontade de ninguém de querer ser apóstolo.
Mas independente de sua vontade ou não, esse é o tipo de coisa que dom ministerial não é algo que nós escolhemos ter, é algo que Deus escolhe dar. Diferente dos dons do Espírito Santo, que a gente pode pedir qualquer um e ele decide qualquer dar, o ministério, ele simplesmente dá para alguns conforme aí a sua vontade. O trabalho do apóstolo é extremamente difícil. Quando nós pensamos hoje no apóstolo Paulo, provavelmente você pensa assim, poxa, se o apóstolo Paulo aparecer lá em casa, né, se ele estivesse aqui, eu vou fazer uma churrascada para ele, não é? Vou fazer uma lasanha, vou fazer um pão caseiro, vou fazer um carreteiro, sei lá, o que você sabe fazer bem? Né? Tu já me convidou para tomar café, bom, o que mais, o que você sabe fazer bem? Mas naquela época foi diferente. Naquela época, Paulo várias vezes foi açoitado. Naquela época, teve igreja, olha só, teve igreja que Paulo fundou a igreja, começou a igreja, e depois eles não reconheciam mais ele como apóstolo. Ele que tinha fundado a igreja. Ele chega a dizer que os irmãos abandonaram ele, tinha momentos que ele sentiu frio. Que ele usa a expressão nudez, eu acho que é de forma, com uma hipérbole ali, eu acho que ele estava se referindo à falta de roupas, a ter poucas roupas, ou roupas velhas. Ele diz, traz uma capa para mim que está chegando o inverno, eu estou precisando. Porque hoje nós lembramos do grande apóstolo Paulo, que na verdade de estatura era pequeno, mas grande espiritualmente. Lembramos dele. Mas naquela época não foi assim. Foi maltratado, foi injustiçado, foi inclusive preso. E aí, meu amigo, quando ele foi preso, aí que a galera abandonou ele. Ah, esse Paulo aí deve ter feito coisa errada mesmo para estar preso, né? Ah, esse aí, bicho, esses crentes aí, ó. Aí quando Paulo estava preso, aí que o pessoal começou a largar ele de mão. Então, o ministério apostólico, ele é realmente desafiador. Desafiador. Paulo foi abandonado, foi traído, foi difamado, foi espancado, foi espoliado, quase morto. E eu chego até analisando ali, Atos 14, 19 a 28, me passa a impressão de que ele até morreu e ressuscitou, mas não tenho certeza disso, posso estar enganado. E ele passou por tudo isso. Todos esses desafios. Meu Deus do céu. Então, eu peguei duas imagens de boneco de palitinho, que é só o que eu sei fazer para você aqui ver. E queria dizer para você que ser um apóstolo não é como que o bonequinho lá em cima de uma pirâmide, como um faraó gospel lá, né? Ser um apóstolo não é isso. Tipo assim, algumas pessoas pensam, né? Coloca toda a hierarquia aqui embaixo, né? Coloca lá os evangelistas, os diáconos, pastores, coloca todo mundo embaixo e ele fica lá em cima, rico, mandão, poderoso. Quando a gente olha para o exemplo que Paulo está dando, a gente percebe que sim, ele era uma grande autoridade, isso é verdade. Porém, a figura é outra. Pode passar a próxima imagem? A figura é essa. O Paulo estava, na verdade, aqui, o nariz cravado no chão. Paulo estava isso aqui é a forma de um arado que nós usávamos lá no interior, né? O pessoal usava para lavrar puxado a bois. E o apóstolo seria essa ponta, porque ele é o primeiro que esfrega a cara no chão, e depois outro vem e planta ali, outro vem e rega ali, outro vem e colhe ali, mas o apóstolo seria esse que está pagando o preço do pioneirismo, rejeitado, atacado, e segurando esse peso para cima nas costas. E foi justamente o que Paulo fez. Açoitado, castigado, espoliado, arrastando, sofrendo. Mas depois, todo o resto foi sendo construído em cima do legado que ele deixou. Todo o resto foi sendo feito a partir disso. E depois disso, quantos estão animados para descobrir um chamado apostólico em suas vidas? É uma pregação desmotivacional. É que ministério não é uma coisa que dá simplesmente para fazer porque sentiu vontade. Ministério, você precisa ter um chamado da parte de Deus e uma capacitação sobrenatural da parte de Deus para fazer isso. E se o Senhor te chamar e te convidar a exercer um ministério, seja ele qual for, Ele vai te dar a capacitação necessária para que você possa exercer e resistir a tudo isso. Amém? Ele vai te dar essa capacitação. Aleluia.
Quando nós pensamos nos outros ministérios, é um pouco fácil saber assim o que eles fazem, né? Por exemplo, você pensa assim: o que um pastor faz? Pastoreia. O que o evangelista faz? Ele evangeliza. O que um mestre faz? Ele ensina. O que o profeta faz? Profetiza. O que o apóstolo faz? Apostoliza. Não existe essa palavra. O que o apóstolo faz? Que apóstolo não é uma palavra que sinaliza algo que ele faz, mas algo que ele é. A palavra apóstolo significa enviado. Enviado. O apóstolo é literalmente isso. Enviado. Então, quem são? Onde vivem? O que comem os apóstolos? Tá? Vamos lá. Fazer uma diferenciação aqui. Uma coisa são os 12 apóstolos do Cordeiro. 12 apóstolos do Cordeiro. São quem? Aqueles 12 que estiveram junto com Jesus, que conviveram com Jesus, como diz Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22. São aqueles que estiveram junto com Jesus. E são esses, dessa lista que nós temos aqui em Marcos, capítulos 3, do 13 ao 19. E fala a quem designou Simão, versículo 16, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas, que traiu. E depois o Judas ficou no lugar dele, então, o Matias. Então fechou os 12. Esses 12 precisavam ter testemunhado desde o começo do ministério de Jesus até a ressurreição de Jesus. Eles precisavam ter acompanhado tudo. Esses são 12. Bem? E esses 12, acabou ali. São só esses 12. Apóstolos do Cordeiro também são citados depois lá em Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém. Esses são 12. Porém, Efésios 4 fala do ministério apostólico como um destes 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Ou seja, existem apenas os 12 apóstolos do Cordeiro, nesse sentido dos primeiros apóstolos, porém, existem muitos outros apóstolos do Espírito Santo, ou da igreja, digamos assim. Como você tem o próprio Barnabé, você tem Paulo, você tem Timóteo, você tem uma lista de tantos outros que são chamados também de apóstolos. Então você depois, se quiser ver direitinho a respeito disso, eu vou deixar uma tabela lá no missões.org e essa semana eu já vou deixar para vocês também lá no aplicativo da igreja, no site da igreja, a tabela, daí vocês podem olhar e tirar suas dúvidas, os versículos, as referências, vocês podem olhar tudo lá. Então, esses apóstolos do Espírito Santo são os apóstolos da igreja, são os enviados. Interessante que as palavras enviado, apóstolo e missionário, elas têm o mesmo sentido. Só são em línguas diferentes. Né? São só línguas diferentes, mas apóstolo, missionário, enviado é a mesma palavra. Olha que interessante. Porque alguns cristãos, às vezes, criam aquela ideia assim de que missionário é tipo um estagiário de pastor. Né? Aí eles fazem tipo uma hierarquia assim, né? Começa lá e vai indo. E daí, lá em cima é o apóstolo. Mas daí tem 2 apóstolos na lista, né? Porque tem o antes do pastor e o por último lá em cima. Porque missionário e apóstolo seria a mesma ideia, aquele que é enviado. Pastor, isso é um problema? Não estou aqui para arrumar problema com ninguém. É só uma constatação de linguagem. Os apóstolos são, então, estes enviados. Essa é a função deles, ser essa ponta do arado, ser esse pioneiro, ser esse polegar que toca um pouquinho em cada um. Como os apóstolos, eles acabam tocando um pouquinho em cada uma das outras áreas, às vezes, tanto eles como quem está ao redor tem dificuldade de entender o chamado na vida deles. Porque quando precisa, eles se movem um pouco profeticamente, quando precisa, eles se movem um pouco como mestre, quando precisa, eles se movem um pouco como evangelista. Você sabe que se você vai num pneumatologista, geralmente ele vai te atender mais naquela área. Se você vai um dermatologista, geralmente ele vai te atender naquela área. Mas quando você vai no clínico geral, ele geralmente tem uma visão geral da coisa, uma visão mais aberta. Assim. Então o apóstolo seria aquele que numa obra estão lá trabalhando. Os do profético estão trabalhando aqui, os do evangelístico estão trabalhando ali, e ele está com um drone olhando de cima e vendo a obra inteira.
e com o projeto na mão. Como ele está vendo com o drone lá de cima e com o projeto na mão, ele tem uma visão do todo. Ele tem uma visão do todo e consegue, assim, perceber para onde as coisas estão indo. Além de tudo, quando ele chega num lugar, por exemplo, para iniciar uma nova igreja ou para iniciar um trabalho, ele sai também como um caça-talentos, procurando novos mestres, novos evangelistas, novos pastores, tentando encontrar pessoas que tenham uma inclinação ao ministério para que ele possa edificar assim os santos. Nós temos um exemplo muito legal. Samaria, aquela cidade onde o evangelista Filipe foi para lá, desceu até lá e ganhou muitas vidas, evangelizou, e tinha muita gente se convertendo na cidade de Samaria. Aí olha o que aconteceu em Atos capítulo 8, versículo 14. Atos 8, versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Então, os outros apóstolos, provavelmente ali, o Tiago, irmão de Jesus, outros apóstolos ali, enviaram o apóstolo Pedro e o apóstolo João para Samaria. Por quê? Filipe estava fazendo um ótimo trabalho de evangelismo, estava ganhando muita gente para Jesus. Mas para estabelecer as bases daquela igreja, para que aquela igreja tivesse uma doutrina sólida, que aquela igreja caminhasse bem, precisava dessa suplementação apostólica. Então eles enviam o João e o Pedro para consolidar aquele povo que tinha nascido de novo para se tornar uma verdadeira igreja de Cristo. Olha que legal. Então essa área apostólica, ela tem a ver com o quê? Com organizar, com fundamentar, com colocar as coisas em cada lugar. Amém? Geralmente, quando o apóstolo chega no lugar, ele começa a querer ver a coisa acontecer. Né? Ele está sempre olhando para o futuro, não necessariamente para o momento, mas pensando nas coisas para o futuro. Quando você conhece alguém mais inclinado ao pastoral e vai conversar com a pessoa, é mais normal a pessoa chegar e dizer assim: oi, tudo bom? Como você está se sentindo hoje? Tudo bem? Isso é mais pastoral. O mais apostólico seria algo mais do tipo: oi, tudo bem? Você é formado em quê? Trabalha no quê? Porque ele já está pensando aonde o camarada vai servir na igreja. Já está pensando aonde encaixar ele, o que ele pode fazer, o que ele sabe fazer de bom, quais são os seus talentos. Às vezes pode ser até um pouco pragmático, né? Vendo a coisa mesmo ali com um pouco de engrenagens e tudo mais. Sempre que alguém inclinado ao apostólico vai falar, ele sempre vai pensar em questões que tenham a ver com sentido, propósito, objetivo, meta, função, coisas mais nesse sentido. E cansa tanta coisa assim, né? Então, se de repente ele não tem um pastor ali junto com ele na equipe, ele pode cansar um pouco as pessoas, porque o ritmo dele é forte, a cabeça dele não para, está sempre em movimento, pensando no próximo projeto, na próxima meta, nas próximas coisas. Muitas vezes, até quando ele vai fazer o seu lazer, ele tem uma segunda intenção naquilo. Tudo que ele vai pensando, como fazer o próximo passo. A roupa, tudo, enfim. Como falei antes, às vezes demora um pouco para entender qual é realmente o seu chamado. Toda denominação, toda igreja, geralmente ela tem alguém que exerce, tendo ou não o ministério, uma função apostólica. Que é o quê? Zelar pela doutrina daquela igreja e dar a martelada final nos projetos, nas coisas. Quem exerce hoje essa função apostólica na Fonte Church é o nosso querido pastor Luiz e a pastora Marli, que estarão conosco aqui, né, no dia 19, estarão ministrando aqui na igreja, eles que têm essa função apostólica hoje dentro da nossa igreja. Mas não apenas isso. Cada um de nós é chamado a entender e viver também o apostólico. Cada um de nós. Como? Abrindo novas células, avançando, visitando, indo lá visitar a igreja de Cristal, a nossa célula lá em Esteio, a nossa igreja de Canela, indo visitar, ajudar, somar, estar junto, certo? Novas fronteiras, né? Quando vão visitar lá o asilo, quando vão visitar os outros lugares, você está indo além, rompendo barreiras culturais, barreiras etárias, barreiras de linguagem, você está avançando. Isso faz parte de ser uma igreja apostólica, amém? E é óbvio que o grande, supremo e exemplo de apóstolo, com certeza, é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz: fixem os seus pensamentos em Jesus,
apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Jesus é o apóstolo. Pastor, mas se ele é o apóstolo, quem enviou ele? O Pai enviou ele. O Pai enviou ele. Qual era o propósito dele? Nos salvar, equipar a igreja e fundar a sua igreja. E ele concluiu com êxito. Nós podemos ver Jesus evangelizando diretamente pelo menos 15 mil pessoas ali, na multiplicação dos pães. Jesus formando uma espécie de congregação com em torno de 120 pessoas. Jesus chamando mais de 70 ali, entre 70 e 72, de discípulos. Pegando 12, trazendo bem perto dele, parecido com o que hoje a gente tem com as células. E 3, ele grudou profundamente, transmitiu para eles um legado. Um legado, que é o que a gente, parecido com o que nós temos hoje com o discipulado. Então Jesus, ele tinha todo um projeto apostólico de fundação da igreja. Ele é o nosso grande exemplo. Ele é o nosso grande exemplo. E cada um de nós precisa disso no seu dia a dia. Precisa dessa veia, entre aspas, né? Uma veia de iniciativa, uma veia empreendedora, uma veia de iniciar novas barreiras, de romper, de ir além, de ir mais. O apóstolo, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou pular o ponto 2, vou deixar ele para o final. Vou pular o ponto 2 aqui e vou direto para o ponto 3. Como o apóstolo tem esse mapa na mão, né? A igreja, ela então tem um ímpeto de ser uma igreja missionária. Uma igreja que percebe a necessidade de ministrar o ser humano não apenas enquanto a salvação, ainda que seja a primeira função, mas também ministrar o ser humano para que a vida inteira dele seja transformada. Para que o emprego dele já não seja mais do mesmo jeito, o casamento não seja mais do mesmo jeito, as finanças não sejam mais do mesmo jeito. Ele olha para a pessoa como um todo. Talvez alguém que é inclinado mais ao pastoral vai se preocupar assim, não, o importante é que essa pessoa, ela vai morar no céu e ela está se sentindo bem. Talvez alguém mais inclinado ao profético vai se preocupar, o que importa é obedecer a Deus e a vontade de Deus. Né? E já um mover apostólico dentro da igreja já vai olhar mais no sentido assim, todas as áreas da vida da pessoa, ela de forma integral, tudo na vida dela precisa ser transformado, a ética dela, o caráter dela, todas as áreas, a saúde dela, né, como ela se alimenta, tudo precisa ir mudando, tudo precisa sendo transformado para que ela seja transformada de forma completa. Amém? A Bíblia descreve esse chamado apostólico, por exemplo, em Marcos 3, 14 e 15, onde diz, então designou 12, os quais chamou para estarem com ele, como eu falei esses dias no culto, e para os enviar a pregar, exercer a autoridade de expulsar demônios. Faz parte disso. Também 2 Coríntios 12, 12, que diz, pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, que investia muito tempo orando em línguas, e ele recebia revelações que você vai ler assim, mas isso que o Paulo escreveu não está escrito em outro lugar, de onde que ele tirou isso? Provavelmente muito do que ele recebia era nos seus enormes tempos na presença de Deus. Revelações, estratégias. Muitas vezes os apóstolos têm visões, enxergam Deus falando alguma coisa. Nós vemos, por exemplo, Paulo tendo visões, Pedro tendo visões. Lembram das visões que eles receberam? Enxergavam coisas. O João recebendo visões. Né? Seja do lado espiritual de Deus ou até demoníaco. Né? Essa capacidade, esse discernimento de espíritos, de perceber essa atuação forte em libertação, essa atuação forte em perceber batalhas em relação a territórios, enfim. Também milagres, sinais e maravilhas. Você percebe, por exemplo, o apóstolo Jesus transformando ali a água em vinho. Você vê ele quebrando as leis da física, multiplicando pães. Você vê ele repreendendo o clima e mudando o clima, né? Fazendo o vento parar, o mar parar. É um mover apostólico agindo ali. Eu recomendo que você leia depois essa mensagem, que tem muito conteúdo que não vai dar para falar aqui hoje. A palavra de sabedoria no apóstolo, ela é um pouco diferente. Se o pastor ele vai ter aquela palavra de sabedoria no sentido de trazer um aconselhamento para a pessoa, o apóstolo vai ter uma palavra de sabedoria mais no sentido de aconselhar
os líderes de célula, outros pastores e pessoas nesse sentido, mas aconselhar estes líderes a respeito dessas coisas. Às vezes, o conselho de um apóstolo ele pode ser um pouquinho pragmático, sabe? Vai lá e faz isso então, faz aquilo então. Enquanto o pastor já vai ser mais aquele conselho, mas, querido, que sabe, faz assim, o apóstolo já vai mais na lata, né? Faz assim, faz assado, aquela coisa mais forte. Muitas vezes manifestam o dom da fé, com grandes projetos, grandes sonhos, enfim. Agora, temos que tomar cuidado com os superapóstolos. Você sabia que na Bíblia fala sobre superapóstolos? Já tinha visto essa? Se apóstolo é bom, superapóstolo deve ser melhor, né? Não. E nem diz a minha esposa, quando tu acerta uma receita, daí tu estraga querendo deixá-la melhor. Superapóstolos é um jeito que o apóstolo Paulo debochou desses camaradas, desses falsários. 2 Coríntios 11:5 diz assim: todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Aí depois ele fala também no 12, 2 Coríntios 12, do 10 até o 12. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior a esses super apóstolos, embora eu nada seja. As marcas de um apostolado, sinais, maravilhas, milagres foram demonstrados em vocês com grande perseverança. Paulo mostra que já naquele tempo tinham estelionatários, pessoas que passavam, né, se auto-intitulavam apóstolos, né, e só queriam andar por aí recebendo as glórias. E o Paulo diz, olha aqui, o negócio é o seguinte, eu já apanhei, eu já passei fome, eu já fiz de tudo, já fui mal falado, né? E o Senhor, através de mim, realiza, cura, faz milagre, faz sinais, e agora vem esses bambambam aí que não sei de onde surgiram e derramaram o óleo neles mesmos, né? Então, por aí, gente, o pessoal estava querendo não receber o Paulo para receber esses caras. Olha só que loucura. Desde o começo, já existia isso. Pessoas atrás de quê? De título, para ter fama, para ter reconhecimento, para ter dinheiro. E alguns desses são só pessoas que não sabem o que estão fazendo, outros são mal intencionados e outros são mesmo enviados do diabo. 2 Coríntios 11, 13 a 15 diz: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo de apóstolos de Cristo. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, se você vê um novo apóstolo com uma nova revelação, abre o olho, né? Uma nova doutrina para abrir a igreja verdadeira, toma cuidado, né? Presta atenção, analisa a situação. Porque o apóstolo Paulo já nos advertiu a respeito disso. Como eu já li esses dias, né? Gálatas 1, 8, 9 diz assim: mas ainda que nós ou um anjo pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, e seja amaldiçoado, como já dissemos, e agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, e seja amaldiçoado. Eita, nós. Uau. Bom, uma vez que a gente falou dessa parte técnica, vamos para a parte gostosinha da coisa agora, que é o ponto 2. Confundi o pessoal da mídia lá, pulando os pontos aqui. O que é ser uma igreja apostólica? O que é viver como uma igreja apostólica? Primeiro, é ser uma igreja que vive aquilo que Jesus fundou. E olha de uma forma muito especial para o Novo Testamento, para a doutrina de Cristo, e procura viver aquilo que a Bíblia descreve. Isso é muito, muito, muito necessário. Jesus fundou essa igreja. Em seguida, o apóstolo Jesus voltou ao céu e tudo indica que houve um tempo ali que Tiago, chamado Tiago o Maior, né, exercia uma grande influência, mas ele foi assassinado. Então Pedro segura as rédeas, mas depois Pedro começa a ser enviado, né, começa a ir para um lado e para o outro. Então Tiago, irmão de Jesus, continua exercendo aquela função apostólica. E tantos outros, como Paulo e Barnabé lá em Antioquia, exercendo a função apostólica lá também. E Atos 2,42 nos mostra que a igreja precisa estar firmada na doutrina dos apóstolos, que basicamente é o Novo Testamento.
Não que nós não venhamos a reconhecer toda a Bíblia, a gente reconhece e honra, mas o Novo Testamento já nos deixa de uma forma mais clara e direta. Uma igreja que não é levada por modismos e heresias. Também uma igreja apostólica é uma igreja missionária, que se interessa pelos povos ainda não alcançados, seja direta ou indiretamente. Graças a Deus nós, como Fonte Church, temos a oportunidade de fazer parte disso, através das nossas ofertas missionárias, dos missionários que temos. E uns dias vai estar aí o Wilson falando um pouquinho da Itália, ele que implantou a igreja em Portugal, a nossa igreja em Portugal, graças a Deus. Da última vez que eu ouvi falar já estava quase em 100 pessoas, daí ele está na Itália agora. Nós temos a oportunidade de fazer parte dessas parcerias. Que é missionária através das nossas células avançando. A tua célula é um campo missionário, você entra em contato com pessoas, com bairros, com lugares. Que vai adiante em relação a idiomas e culturas. E aqueles 12 apóstolos do Cordeiro nos dá a entender a tradição, a história, né? E eles saíram de Jerusalém e foram atrás de evangelizar o mundo inteiro. Eles queriam expandir, levar além. A ponto de que tudo indica que deram a vida lá, exceto João, que depois foi colocado na ilha de Patmos e recebeu a revelação do Apocalipse. Mas todos os outros, tudo indica que deram a sua vida nesse trabalho. E agora chegamos aqui onde eu tanto queria. Uma igreja apostólica, ela zela por um profundo mover e dependência do Espírito Santo. Acho que você não ouviu aí, vamos lá, talvez você estava distraído, eu vou ler de novo. Uma igreja apostólica, ela também zela por um profundo mover e dependência do Espírito Santo. Aleluia! Quase sempre que você encontra alguém na Bíblia chamado de apóstolo, ali por perto, naqueles versículos, você vai encontrar falando a respeito do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. A mensagem apostólica, ela sempre está, de alguma forma, engajada em relação ao mover do Espírito Santo, ao falar do Espírito Santo. Pode procurar na sua Bíblia. Apareceu a palavra apóstolo em algum lugar ali por perto, você vai encontrar sobre o Espírito Santo. Geralmente são os apóstolos que pregam sobre o Espírito Santo, que ensinam sobre o Espírito Santo, que impõem as mãos e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Quando você olha para a Bíblia, isso está muito claro. Batizados, manifestando dons. Quero ler alguns versículos com você aqui. Por exemplo, Atos capítulo 8, versículos 14 até o 17. Atos 8, 14 até o 17. E diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Agora versículo 15. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Então, Filipe tinha feito o trabalho evangelístico, mas quando chega o Pedro e o João, o que eles fazem? Oram para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ver uma do Pedrão aqui também, outra, ó. Atos 10, 46. Quer dizer, 44 e depois o 46. Atos 10, 44 e depois o 46. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Pedro não conseguiu terminar de pregar. Ele começou a pregar, enquanto ele pregava, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles começaram a manifestar dons do Espírito Santo. Versículo 46 diz: pois ele os ouvia falando em línguas. Imagina ele tentando terminar de pregar o sermão e a galera começando a orar em línguas. Olha que coisa maravilhosa. Atos 19, 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Meu Deus do céu. Se nós queremos ser uma igreja que vive o apostólico, que quebra os paradigmas, que vai além,
que leva a Cristo independentemente de cultura, independentemente de distância, independentemente de condição social, independentemente de posição política, independente de posição geográfica. Sermos uma igreja que anuncia e que avança, nós precisamos ser uma igreja apostólica. E ser uma igreja apostólica envolve manter a doutrina de Cristo, ter um fluir missionário e uma forte dependência e paixão pelo mover do Espírito Santo. Eu creio, isso não é só a minha posição, é dos líderes da Fonte, que a Fonte Church é chamada a ser uma igreja apostólica. E uma das coisas que percebemos claramente é que o Senhor nos chama a ser uma igreja que se move no poder do Espírito Santo. Uma igreja que vive manifestando dons, sinais, maravilhas. Uma igreja que vive, sabe, crendo e desfrutando de línguas, interpretações, sinais, prodígios, maravilhas. Nós vimos aqui alguns exemplos. Nós somos chamados a ser uma igreja que crê no sobrenatural de Deus, que se move no sobrenatural de Deus e que desfruta desse poder de Deus. Pastor, mas eu não sou um apóstolo, a maioria de nós não vai ser mesmo. Mas você precisa se mover nessa área. Você já teve aulas de português na escola. Quantos viraram professores de português? Mas você usa o português no dia a dia. Nem todos nós, a maioria de nós não vai ser chamado para ser um apóstolo. Mas todos nós vamos ser chamados a nos movermos na área apostólica, a vivermos, a desfrutarmos dessa expansão, desse agir do Espírito, dessa fundamentação na doutrina. É arrastar o nariz no chão às vezes também, meu irmão. É de às vezes ser perseguido também. De às vezes alguém falar mal de você também. De às vezes você ser traído também, infelizmente. Mas em tudo isso, cumprir a missão e o propósito que o Senhor nos deu. Aquele que nos disse, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou como Mateus escreveu, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos chamados a expandir a igreja de Jesus. Nós somos chamados a anunciar ao Salvador Jesus Cristo e o Consolador Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você hoje a chamar o Espírito Santo de Deus e dizer, Senhor, vem com essa tua unção e esse teu fluir apostólico sobre a minha vida. Amém? Se você pode, se coloca de pé, o Ministério de Louvor pode me ajudar também. E os nossos queridos obreiros, venham aqui na frente, você